Lá na Baixada do Manduca, em rebuliço de China, 3 guitarras orientales e uma gaita correntina, um biriba rio-grandense com toadas lisboinas e dele mate pelos cantos no compasso da chamarra, entra juca e sai manduca, dele cordione e guitarra. O chinaredo lá da estância se prepara já faz dias, segundo se a basilícia vai trazer várias famílias pra escutar o Dom Hortaça, o gaiteiro Malaquia e um cantor da Bossoroca que canta com galhardia e dele mate pelos cantos no compasso da chamarra, entra juca e sai manduca, dele cordiona e guitarra. Jaguarão, chico e bichadeiro se alborotou a pionada, do caseiro ao capataz, todos de bota encebada, e o careca Saragoça nem liga pras gineteadas, e dele mate pelos cantos no compasso da chamarra, entra juca e sai manduca, delle cordione e guitarra. A prendinha Ana Luísa, filha do nosso patrão, já encargou água de cheiro vindo de outro rincão, e um delantal colorado partido de sua opinião, e dele mate pelos cantos no compasso da chamarra, entra juca e sai manduca, dele cordione e guitarra, dele mate pelos cantos no compasso da chamarra, entra juca e sai manduca, dele cordione e guitarra. Aqui, lá no início do Canto do Sul da Terra, hoje a gente colocou aquele clavelito branco, dizendo que era para não chatear o Borges de Medeiros, branco até debaixo d'água, e que a gente homenagearia hoje, ou recordaria hoje. E então, entre tantos cravos vermelhos, como é sempre a cor revolucionária, colocamos aquele clavelito branco, mas agora não deu para evitar. A prendinha Ana Luísa, filha do nosso patrão, encargou água de cheiro e um delantal colorado, partido de sua opinião. Mas não tem problema. Quem gosta da história da nossa região sabe que não tem problema, porque os colorados uruguaios estavam bem mais afinados com os brancos do Borges de Medeiros e do Júlio de Castilhos, com os brancos rio-grandenses, e o contrário. O Mercindo Saraiva, por exemplo,
os brancos uruguaios estavam ao lado dos vermelhos, dos maragatos do Rio Grande do Sul. Além disso, uma tristeza particular ao escutar esse tema, porque o Creca Saragossa, ou Careca Saragossa, foi morto de uma maneira estúpida há pouco tempo na fronteira, como ainda acontece em todos os lados, mas talvez dentro também de um marco cultural, enfim, regional, identitário. Ele, que era um tremendo domador, eu o conheci, e já um homem de bastante idade, e que, como o Noel fazia essas fusões de coisas dele, contemporâneas, coisas autorais com o folclore, nessa Baixada do Manduca entra aí, entre outros dados contemporâneos, o Creca Saragossa. Grande Creca Saragossa, grande domador, um homem que tinha aquela habilidade, aquela mão, aquela intuição com os cavalos. Certamente não podia ser uma má pessoa. Gostaria de tê-lo conhecido mais. Bueno, gente, vamos fazer então o nosso pequeno alto na jornada de hoje. A gente retorna com o assunto Revolução dos Cravos, Borges de Medeiros, Gonçalo Rojas, todo mundo presente aqui quando nós formos cumprir com esse eito que nos falta. Bueno, gente, a gente retorna aqui pela FM Cultura, pela nossa rádio pública, depois do pequeno alto, no qual a gente dá a necessária ressojada, descansada, para retornar com gás para cumprir com esse eito que nos falta, e cevando a palavra, sobretudo quando se lida com um autor interessante, importante, como é Gonçalo Rojas, que nasceu em 17 e morreu em 2011, no 25 de abril, 93 anos, e que era uma figura fantástica. Além de ser um grande poeta, algumas vezes as pessoas mais generosas que entram em contato conosco pelo Facebook, pelo Cantos do Sul da Terra, na página no Facebook ou por e-mail, usam a palavra aula para o nosso programa, e eu muitas vezes digo que sim, que é uma aula, que eu estou sentado lá no fundo tentando prestar atenção. Às vezes faço bagunça, converso, como a gente fazia, o pessoal que sentava no fundo, mas que eu estou dentro dessa aula, sem dúvida. Gonçalo Rojas foi algo que eu aprendi fazendo o programa, produzindo, concebendo o programa, não conhecia, e vale muito a pena procurar as coisas desse autor, com o qual nós demos o de casa hoje, e do qual a gente traz agora algo que não é exatamente literatura, mas passa a ser, de tão brilhante que ele é e como ele escreve, que tem a ver com a sua postura de artista e com a sua postura política, portanto, e ele diz como ele era surrealista, ao contrário dos surrealistas de estudo, de forma, de moda, sobretudo no início dos anos do século XX, talvez nos anos 20, 30, certamente nos anos 30 do século XX, e ele diz, não, eu acho que eu era surrealista, mas por outras razões. A gente pode ter alguma reserva, alguma ressalva ao que ele conta, mas vejam o que é a concepção da vida de um artista, da militância no seu caminhar e não necessariamente apenas no que escreve. Vamos cevar a palavra com Gonçalo Rojas. Os jovens de entusiasmo surrealístico desse ano de 38 do outro século, que já parece tão remoto, estavam informados, liam as revistas. A revista Minotauro, a revista El Surrealismo al Servicio de la Revolución, umas revistas lindíssimas, e por aí saiu algo de surrealismo. Mas me parecia que estavam demasiado apegados à letra, não ao espírito mesmo, que se funda nesta comunicação entre a vida e a poesia. E eu me fartei porque já sabia essa parte, ou a obtive muito rapidamente. Simplesmente me apartei. Me fui aos cumes de Atacama, a uma mina onde me ofereceram trabalho. Então eu disse: "E tu, como estás?" Era uma guriazinha de uns 15 anos, linda, preciosa.
Mal, pô, me disse, porque estou me separando e não sei o quê. Como te separando? Uma cabrita tão pequena. Bueno, era um percalço. Então lhe disse, se estás nisso e és tão bonita, anda comigo. Isso é assumir a poesia como conduta. Esse é o meu jogo. Disso se tratava. Não de escrever como poeta, mas de viver como poeta. Me fui com a guria. Subimos pelos cerros, vivemos aí uns 2 anos entre os mineiros de cobre. Ela pariu um filhinho meu que hoje é um grande médico que vive na Alemanha. Eu vivi isso. E foi um prodígio. Os mineiros do cobre, analfabetos, que eu ensinei a ler. E não havia nem livros, nem cadernos, nem ainda o beabá. Nada nesses cumes cordilheiranos. Havia puro vento e maravilha. Comprei 20 garrafas de pisco. Era caro para mim. E lhes disse, falemos aqui, debaixo das estrelas. Por que não aprendemos a ler? Uns disseram sim, outros não. Total, não tinha cadernos nem nada. De um livrinho que andava nas minhas pobres maletas velhas, Maria tirou umas quantas palavras e lhes deu para ler. Umas eram de Anaximandro, de Tales de Mileto, dos filósofos. E a rapaziada com os pés pro ar, ouvindo falar de tudo isso e tomando trago. Devem ter se divertido muito. Gostaram do Heráclito. Disseram, esse é bom. Fiz de uns papéis desses que embrulhavam os alimentos nas pulperias, uns cartões como beabás, silabários. E creio que sou o único, ou ao menos o primeiro poeta na América que ensinou os mineiros do cobre a ler num silabário de Heráclito. Agora me diz, se isso não é mais surrealístico que toda essa bobajada de andar lendo revistas. Perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado. Ya de tanto trabajar, usted me perdonado, yo no sé filosofar. ¡Uy! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y yo la soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me ha perdonado, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me ha perdonado y su alta sociedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me ha perdonado y yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y yo la soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me ha perdonado, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me ha perdonado y su alta sociedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar.
dolor que conviene. Ay, mi palomita verde romero. Y él me contestó llorando: ay, mi señora, qué grande el dolor que siente. Ay, mi palomita verde romero. Qué grande el dolor que siente. Ay, romero. Con mi cajita chayera, ay, mi señora. Con mi cajita chayera, ay, mi señora. Me voy pa' volver mañana, ay, mi palomita verde romero. Me voy pa' volver mañana, ay, mi palomita. Verde Romero, Verde Alecrim, era Luna Monte e Juan Quintero cantando esse temaço folclórico, só para a gente combinar com aquele cheirinho de alecrim que o Chico pedia já na nossa trilha do Ó de Casa de hoje, e a gente fechar, então, essa homenagem à Revolução dos Cravos com esse cheirinho de Romero, de alecrim, assim como ao fundo do nosso texto belíssimo e biográfico e confessional do Gonçalo Rojas, com o qual nós levamos a palavra, nós escutávamos fado instrumental do melhor. E antes desse Verde Romero, claro, em função dessa história de ensinar o beabá para os mineiros com Heráclito, não podia faltar o Ali Primeira com o seu Je ne sais filosofar, falando sobre justamente essa diferença que Gonçalo Rojas explicava, falando da sua vida, daquele momento da sua vida, sobre a postura na vida e a postura simplesmente intelectual, a postura de um artista ou de um intelectual, não importa, corresponder ou não ao que ele faz no seu caminho cotidiano. O Antônio Chimango é a obra por excelência que recorda o Borges de Medeiros, mesmo que satírica, que forte como é, escrita por aquele dissidente, o Ramiro Barcelos, com o pseudônimo de Amaro Juvenal. E existe uma versão belíssima feita pelo Martim Coplas, desse Antônio Chimango, inclusive com a parte instrumental muito bonita, as declamações. Vamos escutar um pouco disso.
puxando o barbicacho, pondo o chapéu para a nuca, como quem sente a mutuca, levantou-se o tio Lautério. Mulato velho muito sério, cria de Dona Maruca. Foi logo direito aos troços, trouxe de lá o instrumento, ficou pensando um momento, e se aprumando direito, o Lautério abriu o peito e assim cantou ao relento. Para lhes contar a vida saco da mala o bandônio, a vida de um tal Antônio, chimango por sobrenome, magro como lobisomem, mesquinho como demônio. Nos cerros de Caçapava foi que viu a luz do dia, a hora da Ave Maria de uma tarde meio suja, logo cantou a coruja em honra de quem nascia. Veio ao mundo tão flaquito, tão esmirrado e xuxinho, que ao finado seu padrinho disse espantada a comadre: Virgem do céu, santo padre, isto é gente ou passarinho? Você, parteira, e não sabe, isto logo se descobre. Terneiro de campo pobre não tem quartos nem papada, é produção desgraçada que não vale nem um cobre. Coitadinho, está tremendo, sente frio o perereca. Qual sente frio, isto é seca. Meta o guri na gamela, dê-lhe uns tirões na canela pra que não fique guaipeca. Saiu roxinho de frio, assim meio encarangado, como um pintinho pesteado sai debaixo da goteira, e o embrulhou a parteira nos paninhos de riscado. Com um naco de marmelada que tirou de uma caixeta, arranjou-lhe uma chupeta que lhe entrouxou pela boca, e escondidinho na touca chupou fazendo careta. Com aquele doce nos queixos, acudiu logo o mosquedo. Foi aprendendo bem cedo que quem tem doce pra dar fica logo popular. Todo mundo aponta o dedo, fica logo popular. Todo mundo aponta o dedo. Eu tenho certeza que a oposição queria que fosse assim o Borges de Medeiros, tal como descreve o maravilhoso Amaro Juvenal, Ramiro Barcelos, nessa poesia Antônio Chimango. Assim, tão frágil, tão coitado. Meu Deus do céu, isso é gente, ô passarinho. Bom, ele morreu quase centenário, ele governou com mão de ferro por 28 anos, ele tem essa importância na história do Rio Grande do Sul que nós conhecemos, e ele morreu em 25 de abril de 61, e por isso a gente o recordava. Bueno, gente, hoje eu vou dar uma folga para a guitarrita castelhana. A gente falou em cravo hoje, durante o programa, e a gente teve o dia do choro, o dia do Pixinguinha, em 23 de abril. Então, até amanhã com Cantos do Sul da Terra. Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação: Demétrio Xavier. Produção: Demétrio Xavier e Márcio Gobato.